Olá, vamos à aula 8 da disciplina Economia Regional e Urbana, do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Terceira aula sobre o tópico Teorias do Crescimento Regional. Vamos falar sobre os modelos recentes das teorias do crescimento regional. Também é como referência o capítulo 3 da apostila de Economia Regional e Urbana, sendo que as páginas de referência seriam as páginas que vão de 67 até 71. Ok. Os modelos recentes sobre as teorias do crescimento regional são basicamente a nova geografia econômica e as teorias do crescimento regional endógeno. Vou falar aqui um pouquinho sobre isso, mas antes disso, assim como nas teorias do desenvolvimento econômico local, a gente tinha uma teoria anterior de contribuição, que era o Perroux, aqui a gente vai ter uma teoria também dos anos 50, que é a teoria da causação circular cumulativa, que virou de 1957, Myrdal, que virou inspiração aí de uma boa parte do trabalho da nova geografia econômica. Então, após uma breve introdução, nós vamos ver esses três conjuntos de teorias aqui, tá? E hoje, então, é a última aula, é a terceira, né? A última aula sobre o tópico Teorias do Crescimento Regional. Muito bem. Como nós vimos na semana passada, desculpe, nada de semana passada. Como nós vimos daqui agora há pouco, na aula 7, como vimos na aula anterior, o espaço daqui para frente, daquelas teorias dos anos 70 para cá, incluindo o Perroux de 55, elas assumem que o espaço ele é diversificado, ou seja, o crescimento regional se dá de maneira diferenciada ou diversificada, ou seja, alguns pontos no espaço crescem mais do que outros, né? Ou seja, a evolução não é homogênea, uniforme, sim diversificada. Como a gente viu também, que a ideia era que economias de aglomeração surgiam em alguns pontos por conta de uma força exógena ou endógena àquela região ou àquele território, certo? Muito bem, então nós vimos aí Perru como fator exógeno e as outras duas teorias como fator endógeno. Beleza. O que a gente vai falar agora, até uma discussão mais rápida, é que, do ponto de vista dos economistas neoclássicos, eles incorporaram a dimensão espaço à análise deles econômica, utilizando um conceito de espaço estilizado ou bem específico. Tá? O próprio conceito de economia de aglomeração para os economistas neoclássicos é tal que, na verdade, a economia de aglomeração ela se dá por conta do conceito de retornos crescentes de escala. Então, como que eu formalizo a ideia de economia de aglomeração? Ou seja, a ideia de que é vantajoso para as empresas estarem próximas uma das outras. Para eles, para esse grupo de economistas, a ideia estilizada de que retorno crescente de escala é que faz com que as empresas queiram se aglomerar. Então, nesses dois conjuntos de modelos, seja a nova geografia econômica ou o modelo do crescimento regional endógeno, nós vamos ter um espaço diversificado, só que estilizado, tá? Com uma característica bem específica, como retornos crescentes de escala. Vamos tentar entender melhor essa ideia daqui a pouco, mas antes disso, vamos pensar num modelo, como eu mencionei agora há pouco, precursor, de 1957, Myrdal, a ideia da causação circular cumulativa. Principalmente os economistas da nova geografia econômica, Paul Krugman, entre eles, e sendo um dos exponentes principais,
eles foram nessa teoria aí do Myrdal para pensar aí como que era possível você incluir a ideia de economia de aglomeração na economia neoclássica. Porque até então, vamos ver aqui, até então, a ideia de economia de aglomeração era só quando existia retornos crescentes de escala. E nos modelos neoclássicos, inicialmente, esse conceito não era colocado. Então, os retornos eram constantes de escala, né, por conta da concorrência perfeita. Depois, a nova geografia econômica vai até incluir esse conceito. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, vamos ver o que foi essa ideia que deu inspiração para os economistas da nova geografia econômica, que é o modelo do Myrdal, causação circular acumulativa. É como se alguma coisa rodasse, né? Fizesse um círculo acumulando positivo ou negativamente, positiva ou negativamente. Então você vai ter choques em alguma região, um choque, né, ou algo, um efeito, um impacto externo, portanto exógeno, né, um impacto externo, um choque exógeno positivo, como por exemplo uma nova grande fábrica numa região, ou a descoberta de novos recursos naturais em uma região. Esse choque positivo vai causar a expansão do crescimento regional. Tá? Isso é um choque positivo. Um choque negativo seria o contrário, o fechamento de uma grande empresa e tal. Isso faz com que haja não expansão, mas declínio do crescimento regional naquela região. Né? Então, Myrdal começa mencionando que o crescimento regional se dá por conta de efeitos cumulativos. Então, você vê que ele está pensando bem diferente da teoria da demanda da base exportadora, em que você tem a demanda externa que puxa o crescimento regional, ou os modelos clássicos dos anos 50, no qual as ofertas dos fatores é que causam o crescimento regional, ou então as outras que nós vimos na aula 7, agora há pouco, que são, enfim, efeitos de economias de aglomeração que melhoram a competitividade estática e dinâmica das regiões, né? Ou seja, melhora da eficiência ou a evolução da inovação na região. Aqui, o que ele está falando é o seguinte: nada disso. O que faz crescer são choques exógenos, seja positivo ou negativo. Ele vai fazer como um efeito circular. Vai gerar mais crescimento, que por sua vez gera mais crescimento, e aí fica um círculo virtuoso. Ou então, no choque negativo, fica um círculo vicioso. E esse choque acelera e causa um declínio econômico. Esse que é a base da causação circular cumulativa. Essa ideia que Krugman vai usar depois na nova geografia econômica. O que ele fala sobre o governo? O governo ele pode atenuar ou amplificar o efeito desses choques exógenos. Em outras palavras, se o governo fizer uma burrada ou uma coisa acertada, ele pode melhorar um choque positivo ou atenuar um choque negativo, se ele fizer uma coisa certa. Se ele fizer uma coisa errada, ele pode, né, desacelerar o choque positivo e piorar o choque negativo. Tá? Então, o governo está ali de fora afetando o choque. Tá. E aí, o Midal em 57 estava tentando, ele estava com essa ideia aqui dele, da causação circular cumulativa, ele estava tentando explicar o seguinte: por que uma região é mais desenvolvida inicialmente e a outra ou outras são atrasadas em termos relativos, né? O que faz? Essa era a grande coisa que o Myrdal estava tentando explicar em 57. Tá? Então, aí é o seguinte:
vamos supor que eu tenho só duas regiões. Uma fica mais desenvolvida, ou seja, cresce mais, fica num nível de PIB maior, ou PIB per capita maior, e a outra fica relativamente para trás. Então, atrasada nesse sentido, relativamente para trás. Então, algum fator faz com que uma vá na frente da outra, se desenvolva mais, e a atrasada fique para trás. Alguma coisa faz isso. E que coisa é essa? Seria esse um desses efeitos aqui que vão construir essa vantagem inicial da região desenvolvida sobre a atrasada. Então, por exemplo, uma boa localização, que nem, sei lá, Santos próximo a São Paulo, ou o Porto do Rio de Janeiro, alguma coisa que, pela localização, faça com que uma região vá na frente, fique mais desenvolvida do que a outra. Ou então a presença, o fornecimento de uma infraestrutura, ou fatores institucionais, culturais e sociais que podem piorar ou melhorar, né, o crescimento de uma região. Então, alguma dessas coisas, de acordo com o Myrdal, vai dar essa vantagem inicial. E essa vantagem inicial vai fazer o seguinte, que surja uma região desenvolvida e a outra seja relativamente atrasada. Beleza, dado que aconteceu isso, olha o que acontece com o modelo do Myrdal. O Myrdal vai dizer o seguinte, ao longo do tempo, vão ocorrer duas coisas com essas regiões desenvolvidas e atrasadas. Na primeira fase, ou em um estágio inicial, vão ocorrer efeitos desequilibradores, que vão fazer com que essa região desenvolvida, que surgiu, pulou na frente, por causa de uma dessas coisas aqui, aquela que pulou na frente vai dar uma acelerada, né? Efeitos desequilibradores, e a região desenvolvida vai crescer, e a atrasada vai ficar para trás. Então, são os efeitos desequilibradores. Já num segundo etapa, no tempo mais para frente, né, depois que ocorreu isso aqui, esse 1, vai ocorrer esse estágio 2, que é o estágio avançado, no qual vai acontecer efeitos opostos, efeitos equilibradores, que vão fazer com que a região atrasada pule na frente, não pule na frente da desenvolvida, mas que ela acelere mais do que a desenvolvida está correndo. Desenvolvida crescendo baixo e a atrasada vai crescer mais rápido e vai recuperar parcialmente, ou talvez até totalmente, esse atraso que ela tinha sobre a desenvolvida. Então, percebe a ideia do modelo? O modelo é assim, duas regiões, uma pula na frente, outra fica para trás, por conta de uma dessas coisas aqui. Aí vai ocorrer duas fases. Na primeira fase, efeitos desequilibradores fazem com que a desenvolvida acelere e vá para frente, e a outra fique para trás. E na segunda fase, efeitos equilibradores vão fazer com que a desenvolvida corra mais lentamente e a atrasada corra mais rapidamente, de modo que ela recupera parcial ou totalmente o atraso. Essa é a ideia da causação cumular circulativa, que explicaria né, causação circular cumulativa positiva no estágio 1 e negativa no estágio 2. Não é? Positiva para a região desenvolvida no estágio 1 e negativa para a região 1. E o contrário ocorrendo para a região 2, atrasada. Né? No primeiro estágio, a região atrasada sofre, fica para trás, e no outro ela cresce mais rápido e tenta ir para frente. Mas o que seria, então, esses dois estágios? Vamos dar mais uma olhada em mais detalhe, o estágio 1 e o estágio 2. Estágio 1, efeitos desequilibradores. Estágio 2, efeitos equilibradores. Vamos começar pelos efeitos desequilibradores, que é o seguinte. Lembra, em duas regiões, tem uma que, por algum motivo, ficou um pouco na frente da outra. Aí, por que nessa primeira ela acelera e a outra não? Porque ela é mais interessante, essa região desenvolvida, do ponto de vista tanto da mão de obra quanto do capital. Lembra, ela está desenvolvida. Então, no início, ela é um pouco mais desenvolvida que a outra.
Por que ela cresce mais rápido e a outra fica para trás? Porque a mão de obra vê isso, principalmente empreendedores, mas também trabalhadores qualificados, eles olham para as duas regiões, comparam e falam: essa aqui está crescendo mais, essa aqui está melhor, eu vou para ela. E a maior parte pensa assim. E aí, uma grande parte pensa assim, e aí um efeito desequilibrador, né? Então, circular fica uma circulação positiva. Mão de obra traz mais mão de obra, crescimento atrai mais mão de obra qualificada, que atrai mais empreendedores, e aí fica esse efeito positivo rodando assim. Para o capital, a mesma coisa, mesma coisa. Não é? A região desenvolvida tem é mais promissora para envolvimento, para o crescimento econômico. Então, ela está crescendo mais, então o risco percebido é menor, né? Eu vou criar capital empresarial, mercado de capitais, então vou criar tudo na região desenvolvida. Então o capital também, assim como a mão de obra, é mais atraído para a região desenvolvida e aí ela acelera e a região mais pobre fica para trás. Se está tendo esse efeito de desequilíbrio, esse efeito positivo, de acumulação positiva para a região desenvolvida, o que vai acontecer? Está todo mundo indo para lá, então vai ocorrer exatamente a ideia de economias de aglomeração nessa região. Então vão todos se beneficiando daquela aglomeração. Então, por causa, né, de efeitos negativos para a região, chamado de backwash effects, negativos na região atrasada, a desenvolvida é mais atrativo. Então, está indo para lá, todo mundo indo para lá, economia de aglomeração, beleza. Nessa fase, como a região atrasada ficou para trás, ela não vai se ligar muito economicamente com a região mais envolvida e elas ficam mais autossuficientes. E o que o governo pode fazer, em termos de política, segundo o Mirdão, nessa fase? Bom, olha, tem uma região mais rica crescendo mais. Então, eu vou tentar fazer com que o país cresça o máximo possível, oferecendo infraestrutura para as duas regiões, para que elas possam crescer bem. Então, esse aqui é o primeiro estágio, economias de aglomeração, chamado de backwash effects. No segundo estágio, o que era mesmo? No segundo estágio, a região atrasada, de algum modo, recupera o atraso. Como? Primeiro, lembrando que chega uma hora que a economia de aglomeração vai chegando perto do limite, do seu limiar, no qual essas economias de aglomeração começam a virar deseconomias de aglomeração. Tá? Porque a mão de obra que vinha para lá começa a não ter mais tanto interesse do ponto de vista dos contratadores de mão de obra, das empresas, contratar essas empresas. Nós já estão funcionando daquele jeito. Então, a mão de obra começa a crescer e se atrair menos pelaquela região mais desenvolvida. E a mesma coisa, uma coisa semelhante aparece com o capital, né? Você percebe oportunidades de criar o mercado de capitais, o mercado financeiro nessa outra região mais atrasada. Então, como a região desenvolvida ficou mais lotada, os preços dos fatores, tanto mão de obra quanto capital, começam a ficar alto e começa a ter deseconomias de aglomeração. E aí, próximas pessoas, né, a próxima mão de obra, o próximo capital que está tentando se alocar, eles vão preferir agora não ir mais para a região desenvolvida e sim ir para a região mais atrasada, por conta das possibilidades de retorno lá nessa outra região. E aí a tendência é que a região atrasada cresça um pouco mais do que a desenvolvida. Começa a diminuir o gap entre as duas, né? A divisão entre as duas. E aí, como a economia está crescendo como um todo, as duas regiões,
tendência é que haja uma ligação entre agora, uma ligação maior entre as duas regiões, e o papel do governo, segundo Myrdal, pode ser de tentar fazer com que essa região relativamente atrasada recupere mais rápido ainda, né, o gap, ou feche esse gap, ou essa separação entre as duas regiões, através de política regional, de transferência de renda, inclusive. Né? Então, é basicamente isso, a ideia de que a teoria do causação circular cumulativa do Myrdal. Deixa eu voltar aqui alguns slides. Então, essa aqui resume mais ou menos o fato de que economias de aglomeração ocorrem, né, e sendo que num estágio, de um modo, num estágio inicial, favorece uma região, e no estágio mais final, avançado, vai favorecer a outra região. Essa é a ideia geral. Ou seja, na primeiro estágio, quando você olha a região desenvolvida, vai ter isso aqui, vai ter crescimento numa região. Vai ter mais um crescimento nessa região desenvolvida, e na segunda região, na segunda etapa, vai na direção oposta. Né? A região desenvolvida vai crescer menos. Então, por quê? Porque na primeira região na primeira fase tem economias de aglomeração na região desenvolvida. E na segunda fase tem deseconomias de aglomeração na região desenvolvida. Então, olha o que o Myrdal faz. Ele explica, então, círculo virtuoso e círculo vicioso. Ele consegue explicar isso com essa ideia dos efeitos desequilibradores e equilibradores. Que é um avanço com relação ao Peru, porque vocês lembram que o Peru só diziam que a empresa vai lá, a empresa motriz vai lá, se localiza, gera efeito positivo. E não fala do efeito negativo. Aqui não, aqui é bem claro, vai ocorrer as duas coisas. Primeiro vai ter economia de aglomeração, depois vai ter deseconomia de aglomeração. Então, é um avanço nesse sentido, essa teoria. Tá? Em 1957, é a primeira teoria que fala dos efeitos de aglomeração. É a primeira teoria. E aí, Kaldor formaliza, ou seja, formaliza fazendo um modelo matemático para tentar elaborar essa ideia de causação circular cumulativa do Myrdal, né? 13 anos depois, por sinal. O Myrdal colocou em termos qualitativos e o Kaldor veio, de maneira quantitativa, criar um modelo para formalizar essa ideia. Então, isso aqui foi a ideia que chamou a atenção de quem? Desse povo aqui, da nova geografia econômica. Vamos relembrar que a teoria econômica do mainstream, durante um bom tempo, principalmente até os anos 70, não conseguia utilizar a ideia formal nos seus modelos, usava a ideia formal de formalização, mas mercados a ideia dos mercados eram mercados perfeitos, tá? Por conta da ideia do retorno crescente de escala. Era o único jeito que eles conseguiam colocar na modelagem retornos crescentes de escala. Somente em 77, e eu já volto naqueles slides daqui a pouco, somente em 77 que os economistas ortodoxos conseguem colocar num modelo, numa explicação econômica, a ideia de concorrência imperfeita. Tá? Então, vejam vocês, 1977, lotado de exemplos de concorrência imperfeita, só que os modelos deles assumiam concorrência perfeita. Não dá, né? Então, é aí que nasce a teoria da organização industrial, de Dixie e Stiglitz. A mesma coisa no comércio internacional. Vocês que já fizeram economia internacional comigo, viram o modelo do Helpman-Krugman, né? Que é o modelo do comércio internacional, é um modelo que tem concorrência imperfeita. E no crescimento macro, modelo macro de crescimento, de Grossman e Helpman, em 91, eles formalizam também concorrência imperfeita.
Ops, o que eu fiz aqui? Entendeu? Ou seja, os ortodoxos, a economia ortodoxa, né, com o ferramental neoclássico, sempre teve esse problema da concorrência perfeita. Só que não tem nada a ver. E aí, eles se pelavam de medo da ideia de espaço, de introduzir espaço nesses modelos. Por quê? Porque complicava mais ainda, ficava uma bagunça, e aí era mais fácil botar debaixo do tapete a ideia de que espaço é importante. Então, resumo, desde Marshall até 1977, isso aqui, concorrência perfeita, todos os modelos. E espaço não é importante. Então, por isso que você vê no micro 1, vocês vê aquela ideia de otimização, né? Minimização de custos, maximização de lucro, a ideia da concorrência lá é num plano, num espaço, desculpe, voando no espaço. Ninguém fala do custo de transporte naqueles modelos. Ninguém fala de localização ou de escolher um lugar para a empresa como sendo tão importante quanto a compra de insumos. Não. Então, nesse sentido, o modelo neoclássico resolveu finalmente, aí vamos para esse slide, resolveu finalmente incorporar a dimensão espacial na análise neoclássica. E como que eles fizeram isso? Pegaram uma análise heterodoxa e adaptaram para a análise ortodoxa, que usa uma ferramental matemático, a análise de equilíbrio geral e o tratamento matemático formal. Então, que análise heterodoxa é essa que nós estamos falando? Exatamente Myrdal 57. O Myrdal não era economista neoclássico, ele era heterodoxo. E ele pegou essa ideia da causação circular e os amiguinhos aqui da nova geografia econômica, o que eles fizeram? Falaram assim, bom, não podemos jogar o espaço, a dimensão espaço, por debaixo do tapete mais. Então, vamos incorporar? Vamos. Pega aquela ideia do Myrdal e faz um tratamento matemático para ela. Aí você consegue colocar o espaço no modelo. Parecia brilhante, né? E aí que surgiu um texto em 91, depois outros ao longo da década. E aí, finalmente, em 99, surgiu o livro Spatial Economics, ou Economia Espacial, que é o primeiro livro de economia ortodoxa, da abordagem ortodoxa, né? Ou neoclássica, se você preferir, que pensa no espaço como uma variável importante. Primeira vez. E é o texto desses três autores, Fujita, Paul Krugman e Anthony Venables. No Brasil saiu alguns anos, não saiu em 99, saiu em 2002, um pouquinho tempo depois. Mas, enfim, qual que é a ideia da nova geografia econômica? Qual que é a ideia? Eu vou explicar em termos conceituais, tá? Não vou me aprofundar de jeito nenhum na análise econômica, na análise de modelagem aqui, mas tentar mostrar a ideia. Então, vamos lá. Primeiro, o que eles estão tentando responder? As duas questões importantes que nós estamos vendo desde o primeiro dia de economia regional urbana, que é localização de atividade econômica e crescimento regional. Então, de repente, os ortodoxos resolveram explicar isso aqui. Como? Bom, joga no lixo a ideia dos rendimentos constantes de escala. Nós vamos colocar a ideia de rendimentos crescentes de escala. Ou seja, é possível existir economia de escala, economia interna de escala. Tá? Como fazer isso? Bom, teria que ver o modelo em mais detalhe, o modelo econômico, mas, como eu disse, vou explicar em termos qualitativos aqui. A localização das atividades econômicas se dá, e o crescimento econômico regional se dá, por uma interação entre dois fatores, entre a economia de escala interna e os fatores, e o uso dos fatores de produção. E nessa interação nós vamos ter dois efeitos. Primeiro, um efeito de aglomeração das atividades econômicas,
e outro, um efeito de dispersão das atividades econômicas. Primeiro, pode se aglomerar e segundo, pode se dispersar. Parecidíssimo com Myrdal, né? Myrdal fala que a região desenvolvida aglomera, pega tudo e depois desaglomera, dispersa. Bem parecido, é de lá que eles tiram a ideia. Agora, aqui, a aglomeração e dispersão é o seguinte, vamos ver cada um desses. Aglomeração, o que faz com que haja aglomeração para os economistas ortodoxos? Primeiro, e mais importante, as ligações para frente e para trás. Opa, que beleza, né? Estão usando o conceito de outros economistas. No caso, a ligação é para frente e a ligação para trás. A existência dessas ligações, assim como nesses milhões de modelos que nós vimos até hoje, a existência dessas ligações fazem com que as empresas queiram ficar próximas uma das outras. Por quê? De novo, eu economizo o custo de transporte se eu estou próximo do meu fornecedor ou próximo do meu consumidor. E aí vai gerar economia de escala. É a famosa economia de aglomeração. Parênteses. Economista neoclássico ortodoxo não gosta desse termo, economia de aglomeração. Eles preferem usar economias de escala. Mas é a mesma ideia. Bom, o que mais? Como é que os trabalhadores ou mão de obra se movimentam? Eles vão atrás dos salários reais, ou seja, salário dividido pela inflação. Onde eles são maiores, os trabalhadores vão lá, estão indo para lá. Ligação para frente. O que é ligação para frente? Ligação para frente é com o seu consumidor. Existência de ligações para frente atrai mais empresas. Existência de ligação para trás atrai mais fornecedores. Todo mundo se aglomerando, eu poupo em custo de transporte. Custo de transporte mais baixo, preço do produto mais baixo. E está aí a espiral positiva. Está aí a espiral positiva de quem? Myrdal, mais uma vez. Olha o desenho aqui. Antes de mostrar o desenho, vamos dar uma olhada nisso aqui. O movimento dos trabalhadores, eu já falei, da mão de obra. Agora, o movimento do capital, mesma coisa. Ele vai se mover para onde tiver um retorno maior. Mais empresas são atraídas para a região, por conta das outras que já foram anteriormente. Eu vou poupar em custo de transporte. E como eu poupo em custo de transporte, eu posso colocar preço dos produtos melhores. Se o salário é nominal, ele pode subir um pouco porque você tem aí preços mais baixos do produto. Então, o que eu fiquei falando até agora? Dessas três coisas. Movimentação de fator, custo de transporte. E eles, em conjuntos, dão o quê? Economia de escala. Então, o que acontece? Aquela região, aqui volta no slide, aquela região que conseguiu atrair, né, e atrair algumas empresas através dessas ligações para frente e para trás e dessas movimentações de trabalhadores e capital, ela começa a crescer, 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 e a outra não. Aí começa a formar uma região que eu vou chamar de centro, que é onde está a aglomeração, e a outra região que eu vou chamar de periferia, que é aquela que ficou fora da aglomeração. Opa, qualquer semelhança com Myrdal não é mera coincidência. É cópia mesmo. Na verdade, é a ideia formalizada de um outro modo. Então, formou-se uma economia de centro e periferia. E o que fez com que essa região virasse o centro e a outra, né, que ficou de fora, virasse periferia? Essa ideia aqui de que onde começam salários melhores, atraem trabalhadores. As empresas vão atrás dos trabalhadores. Ligações forward e backward. Forward é para frente e backward para trás. Né? Então, ligações
com o mercado de trabalho e ligações com os fornecedores fazem com que aumente o crescimento. E aí atrai mais empresas. E aí, como está todo mundo junto, o custo de transporte geral, porque está todo mundo junto, diminui. Está todo mundo aglomerado. Com isso, eu posso botar os preços para baixo. E com isso, eu consigo mais salários reais. Está vendo o que acontece? Acontece é que eu vou ter uma aglomeração. Uma das duas regiões, igualzinho ao nosso amigo Mirdão, uma das duas regiões vai ser o centro, vai ser a região mais desenvolvida, e a outra não. Pois é, só que esse é o efeito de aglomeração. Vai ter uma força contrária ao seguinte. Quer ver? Volta aqui de novo. Antes de ir para esses slides, dá uma olhada aqui de novo. E se esse salário real começar a ficar alto demais, de modo que os outros custos comecem a ficar difícil para as empresas? Não é? O que pode acontecer? Esse efeito de dispersão. Não só o preço do salário, mas também o preço do capital pode também crescer naquela ideia, naquele modelo. Então, de novo, lembra que chega uma hora que a economia de aglomeração vira deseconomia de aglomeração, porque está tudo começando a ficar caro. Preço da terra ficando caro, trabalho, salário ficando mais caro. Então, começam a ter deseconomias de aglomeração. E aí existe se essa força for forte o suficiente, vai começar a ser lucrativo migrar para fora da aglomeração, ou seja, migrar para a periferia. Se eu migro para a periferia, o que acontece? Outras empresas, por conta da ligação para frente e para trás, que existem, elas vão atrás de mim, que fui me localizar na periferia. Então, isso vai fazendo um efeito maior ainda de deseconomia de aglomeração na região centro, e aí as pessoas e as empresas vão indo cada vez mais para a região de periferia, fora da aglomeração. Isso se chama dispersão. Então, entendeu a ideia de aglomeração de um lado e dispersão do outro? Então, são dois efeitos que puxam, um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Aglomeração e dispersão. Tá? E aí eles fazem um lindo modelo, concorrência imperfeita, igual Dixie-Stiglitz 77, concorrência monopolística, lindo, custo de transporte. Olha só, primeira vez desde que o mundo é mundo, que um modelo ortodoxo tem a dimensão custo de transporte. E aí, resultado é que a gente tem dois possíveis equilíbrios. Um equilíbrio de aglomeração, um equilíbrio de dispersão, que eu já descrevi para vocês agora nos slides anteriores. Aglomeração, aquelas coisas, né, vão fazendo com que vá aumentando a aglomeração, até o ponto que as economias de aglomeração viram deseconomias de aglomeração e aí vai ocorrendo a dispersão. A questão é qual desses efeitos vai ocorrer? Aglomeração, ou seja, com centro e periferia, uma região com muitas empresas e outras com quase nada, ou vai acontecer uma dispersão de modo que a região que tinha a periferia vai atrair tantas empresas, capital e trabalho para si, de modo a ficar parecida e chegar perto da região de centro? Qual desses dois efeitos vai prevalecer? Essa é a grande pergunta desse modelo da nova geografia econômica. Existe essa tensão entre aglomeração e dispersão. Ou seja, há minutos atrás a gente viu um modelo parecidíssimo, que é o modelo heterodoxo de Mirdal, 1957. Tá? Então, a nova geografia econômica é uma roupagem elegante e nova de Mirdal, da ideia da causação circular do Mirdal. E aí, qual situação prevalece de acordo com a nova geografia econômica?
uma situação de aglomeração ou de dispersão? Primeiro estágio ou segundo estágio do Mindão? Aí ele diz que vai depender do custo de transporte. E tudo isso que eu estou falando aqui são os conceitos, tá, pessoal? Eles vão mostrar matematicamente, usando pelas variáveis, um modelo matemático formalizado em detalhes, tá certo? Aqui eu estou colocando só os resultados do modelo. Então, eu quero saber, vai aglomerar ou vai dispersar? Depende do custo de transporte. E aí, se você tiver baixo custo de transporte, é um resultado. Se tiver alto custo de transporte, vai ser outro resultado. Como assim? Suponha que o custo de transporte é baixo. Se o custo de transporte é baixo, vale a pena me concentrar todo no centro, lembra? Centro é o desenvolvido, e o periferia é o atrasado, lembra? Então, com baixo custo de transporte, vale a pena eu concentrar todo o trabalho, todo o capital e todas as empresas no centro, e como o custo de transporte é baixo, eu vou lá de vez em quando na periferia e levo os produtos. E se isso for o caso, então todo mundo vai ocorrer a aglomeração. A aglomeração vai todas as empresas para o centro. Se o custo do transporte for alto, então o que acontece? É caro produzir tudo no centro, acumular tudo no centro e levar para a periferia, porque o custo de transporte é alto. Então, a ideia melhor vamos dividir a produção. Eu produzo uma parte no centro, que vai oferecer produto para o centro, e a outra parte, a periferia, vai ter produção daquele coisa também, e eu, de lá da periferia, eu forneço o produto só para a periferia. Então, entendeu a ideia? Como que eu sei se vai aglomerar centro-periferia ou se vai dispersar centro e periferia quase iguais? Dependendo do custo de transporte. Se for baixo, vai ter aglomeração, vai ter um grande centro, pequena periferia. Com alto custo de transporte, vão ter as duas, vai ter a tendência de ser uma dispersão da atividade econômica. Beleza? Então, essa é a ideia principal da geografia econômica. Eu vou passar rápido aqui no modelo, para vocês terem uma ideia, modelo centro e periferia. Tenho aí dois produtos, agricultura e bens manufaturados. Tem uma função, olha aí, matemática da utilidade de preferências, M é manufatura, A é agrícola. O Mi, né, esse Uzinho, isso que parece um U, mas é um Mi grego, é a elasticidade de utilidade dos usos de bens manufaturados. P é o preço, né, a P é a preferência por variedade. Sigma, elasticidade de substituição. E assim por diante. Maximiza a utilidade, sujeita à restrição orçamentária, típico modelo ortodoxo. Número de variedades afeta o consumo, você tem vários locais nesse modelo. Então, o interessante desse modelo é que eles colocam localidade e custo de transporte. Custo de transporte iceberg, preço do produto é PM, vendas, e aí você resolve essas várias equações ao mesmo tempo. Matematicamente, vai ter uma solução, resolução do modelo. Você pode, inclusive, simular econometricamente a resolução desse modelo, mas o que vai dar de resultado é esse aqui, ó, na econometria, mas o resultado é esse aqui, ó, vou voltar. Cadê? É esse o resultado. Aquele modelo formal dá esse resultado aqui. Haverá aglomeração quando temos baixo custo de transporte. E haverá dispersão quando tivermos alto custo de transporte. Só isso. Bom, e aí? E aí que eu quero falar também, para terminar, os dois últimos slides aí, sobre o crescimento endógeno regional. O interessante desse modelo aí é que ele é baseado nos modelos macroeconômicos de crescimento endógeno, de Homer e Lucas.
tá? Também tratamento matemático formal, etc, etc. O interessante é que esse modelo trouxe algumas novidades para a teoria macro, que é o papel do capital físico e do capital humano. Tá? Talvez vocês tenham visto isso em macro, sei lá, macro 3, talvez, ou macro 2, que no crescimento ou no desenvolvimento socioeconômico, que o capital físico e o capital humano são importantes no crescimento do país como um todo. Além disso, esses modelos trazem a ideia de que não só o capital físico e o capital humano são importantes, mas também conhecimento, aprendizado e inovação. De fato, conhecimento, aprendizado e inovação são fontes endógenas do crescimento, não só do país, como da região também. Então, ou seja, uma região também pode crescer de maneira endógena, ou seja, ao longo do tempo, se tiver o aprendizado e o conhecimento como fatores internos daquela região, que gerariam aí a inovação. Né? Então, esse modelo do Homer e Lucas aplicado às regiões, tem esse resultado de que capital para o crescimento econômico é importante capital físico, capital humano, mas também inovação e conhecimento e aprendizado. E eles aplicam para as regiões também. Problemas à parte aí dessa teoria, porque essa teoria, infelizmente, não colocou o espaço, né? Não colocou o custo de transporte, por exemplo. Aí, o interessante são algumas abordagens mais recentes. Olha aí, 94, 2009, 2006, 2011, outras abordagens que pegam esse modelo de crescimento endógeno regional aí e trazem algumas variáveis importantes e interessantes. Não só o papel do capital físico, do capital humano, e da inovação e conhecimento no crescimento regional, mas também outras variáveis. Por exemplo, Stimson e Etiol, que são os economistas australianos e um americano, nesses dois trabalhos, mostram que o papel que é importante para o crescimento regional também, as lideranças, as instituições e o empreendedorismo da região. Tá? Ou seja, essas variáveis foram incluídas no modelo dos Stimson aí, esses dois trabalhos dos Stimson e os outros, e mostrou-se a importância dessas variáveis no crescimento regional. Inclusive, a tese de mestrado do nosso colega aí, Breno, né, o monitor aí da disciplina, é exatamente sobre isso, sobre o modelo de crescimento regional, parecido com o do Stimson, para o Brasil, que leva em conta liderança, instituições e empreendedorismo. E o que mais tem de interessante? Para finalizar a ideia de crescimento regional endógeno, é o modelo de Nijkamp. Ele coloca 5 grupos de fatores que são importantes para o crescimento regional. O capital humano e o capital produtivo, como esses outros aqui já falaram, aqui, né? Mas também o capital social, o capital criativo e o capital ecológico. Eles definem de um outro modo e ampliam, então, a ideia do Lucas e Homer. E Kamain vai mais além até. Não seriam 5 fatores, mas sim 8 tipos de fatores. Tá? Os territórios, as regiões crescem quando elas têm capital, de acordo com Kamain. Mas não só o capital físico, o capital humano, e sim 8 tipos de capital diferentes. Capital tecnológico, humano, social, institucional, financeiro, capital de infraestrutura, capital natural e capital artístico. Né? Também são os economistas italianos que desenvolvem essa ideia do capital territorial. É muito interessante, mas, enfim, é isso sobre as teorias do crescimento regional endógeno, é isso, e esse é o último conjunto de teorias do crescimento regional que a gente ia abordar nessa disciplina.
Podemos parar por aqui, então.